Olá, bom dia. Seja bem-vinda a mais um Café na Presença, mais um Café na Presença do Senhor, mais um Café na Presença do Espírito Santo de Deus, mais um Café na Presença do nosso Mestre Jesus, aquele que nos ama, que morreu por nós, que se entregou na cruz para a remissão dos nossos pecados. Um bom dia a todos, né? Um bom dia na presença do Pai, um bom dia na presença do Filho, um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus, que essa presença possa permanecer por todo o dia de vocês, né? Esse domingo, esse iniciar de uma nova semana, né? Que essa presença permaneça durante toda essa semana e para sempre, né? E para que essa presença possa permanecer para sempre, nós precisamos buscar intimidade, nós precisamos buscar a permanência dessa presença do Senhor na nossa vida, né? E com isso a gente faz, né? Dessa forma a gente faz orando, a gente faz jejuando, a gente faz estando aqui todas as manhãs, devotando os primeiros momentos do nosso dia ao Senhor. E graças a Deus, porque nós estamos aqui mais uma vez, né? A perseverança, ela nos aproxima de Deus. A persistência nos traz intimidade com o Senhor. Ao estarmos aqui todos os dias pela manhã, nós estamos persistindo, né? Estamos sendo perseverantes na busca por intimidade, na busca por preencher, né, os vazios que a vida nos traz, na busca por preencher tudo aquilo que nos falta na nossa vida, preencher de Jesus, porque só Ele pode completar tudo. Em Jesus não há lacunas, né? Em Jesus não há vazios. E é isso que o Senhor quer dizer para você. Mas você precisa entender qual é a sua real identidade. Você precisa entender que você é filho, que você é filha amada de Deus. Você precisa se colocar nesse lugar, tomar posse dessa identidade, tomar posse dessa verdade, né? E aí você vai parar de se comparar. Porque hoje o Senhor te fala sobre isso. Ele traz esse tema, não se compare. Você tem se comparado muito às outras pessoas? Você se compara às pessoas da sua família? Você se compara a um amigo? Você se compara a uma colega de trabalho? Você se compara muito com as redes sociais? Sabia que muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitas pessoas estão frustradas, sofridas, depressivas, porque se comparam com as fotos e os vídeos que vêm nas redes sociais. Porque o que nós vemos nas redes sociais é só a parte boa, gente. É só aquilo que ninguém vai ficar fotografando você chorando no seu quarto. Tem alguns que até colocam lá, mas eu quero dizer o natural, né? O real, o que mais acontece. Ninguém fica fotografando chorando no quarto. Ninguém fica fotografando quando cai, machuca. Não, só coloca as coisas bonitas. Ninguém fotografa tantas coisas que acontecem na vida, ninguém filma. Por quê? Porque as pessoas, elas fazem cenários, né? Preparam cenários, preparam ambientes. Quando você vai tirar uma foto, não é assim? Você não prepara o cenário? Eu, para estar aqui com você de manhã, eu gosto de colocar esse vaso de flores, eu troco os vasos, eu gosto de colocar o celular no lugar correto, eu gosto de me preparar sentada no lugar correto, né? Ninguém não apareça aqui correndo e tudo de qualquer forma. Porque quando a gente também vai fazer as coisas para o Senhor, eu gosto de fazer, de entregar o melhor de mim. A gente precisa entregar o melhor de mim e vocês merecem. As pessoas merecem o melhor da gente. Vocês merecem o melhor de mim. As pessoas merecem o melhor de vocês. Mas não que as fotos estejam erradas, porque as pessoas estão dando o melhor, né? Mostrar o melhor cenário, o pôr do sol, né? A lua, as estrelas, o oceano e tudo mais. Não é isso. Mas é que as pessoas estão acreditando tanto nessa verdade, as pessoas estão acreditando que o que elas veem nas redes sociais, que o que elas veem, a vizinha dada a mão com o seu marido andando pelo shopping, sorrindo, comprando, que aquilo lá é vida, né? Que isso é vida e não se dão conta que dentro de quatro paredes, quando as lentes se fecham, quando o celular, quando a foto termina, tudo volta ao normal. A gente não sabe como que é real, a gente não sabe como que as coisas acontecem, mas às vezes a gente deixa corromper, a gente se compara. Ai, mas eu queria que a minha esposa fosse igual a essa daqui. Ai, eu queria que o meu marido fosse igual a essa daqui. Eu vi uma postagem uma vez do pastor Cláudio, né? Não sei se vocês conhecem ele, mas o pastor Cláudio, estava ele e a mulher dele, e ele colocou embaixo uma foto muito linda, acho que eles não lembro em que país que eles estavam, e ele colocou embaixo, registramos aqui os nossos melhores momentos, porque os momentos de dificuldades a gente resolve em casa.
Então, há momentos de dificuldades para todo mundo. Há momentos de indecisão, momentos de tristeza, há discussões, há contendas entre casais, há contenda entre pais e filhos e famílias, entre irmãos e tudo mais. É algo que o Senhor deseja? Não, por isso que a gente precisa buscar todos os dias estar na presença do Senhor Jesus, porque aí a gente vai, né, fazer com que essas coisas aconteçam cada vez menos na nossa vida, na nossa família, no nosso viver, no nosso ambiente. Mas a gente não pode se deixar levar pelo que os nossos olhos veem. Sabe aquela coisa de comprar o livro pela capa? Às vezes a gente compra o livro pela capa e quando abre, gente, não tem nada lá, o conteúdo é vazio. O conteúdo é vazio. Então a gente precisa aprender a não se comparar com as pessoas. A gente não tem que se comparar. A gente tem que se comparar com nós mesmos. Eu quero ser diferente da Fabiana de ontem. Eu quero ser melhor que a Fabiana de ontem. Eu não quero, entendeu? A gente tem que se comparar assim, dessa forma. Com o que eu era, como eu era há 10 anos atrás. Ai, comparando com o que eu sou hoje, o que eu evoluí? Ai, será que eu regredi alguma coisa? Esse tipo de comparação é saudável. Né? Esse tipo de comparação é necessário para que a gente evolua, para que a gente mude. Né? Mas comparar a nossa família, a família do vizinho, não dá. Comparar a nossa família, a família da foto de revista, a comparar a nossa família a novelas, né? Tem pessoas que comparam, acham que o relacionamento, casamento, é o que elas veem nas novelas. E eu tô falando dos bons casamentos, né? Eu tô falando que às vezes as novelas trazem umas coisas que, né? Aí vai da vontade de cada um, mas eu não assisto novelas, mas veja bem, as pessoas se comparam com aquela família que vê. Sabe o comercial de margarina? Então, gente, é um comercial, tem um monte de gente lá em volta falando, ó, agora você sorri, agora você pega na mão dela, aí agora você passa o pão, a manteiga no pão pra ela, aí agora você põe o pão na boca dela, aí agora você faz isso, agora você faz aquilo. Gente, aquilo ali é mecânico. E as pessoas estão se deixando levar por isso. As pessoas estão deixando se corromper porque se comparam a isso. Se comparam a essas situações. Então, para que você se liberte disso hoje, o Senhor te chama a atenção. Ele veio tratar esse assunto nessa manhã. E é o Espírito Santo de Deus que vai conseguir, né, te mostrar exatamente do que é que você precisa se libertar. Desse seu comportamento, que em nada tá te ajudando. Esse comportamento não te ajuda em nada. Né? O seu marido, a sua esposa, tem que ser igual ao seu marido e à sua esposa. Ele tem que ser diferente do seu marido e da sua esposa de ontem, mas não igual ou diferente do marido da vizinha, da colega, da revista, da internet, da influenciadora que eu sigo, da atriz. Gente, entende? Mas isso está acontecendo, isso é realidade. A gente vê quantas famílias estão sendo destruídas por causa das redes sociais. Eu estou falando de redes sociais porque hoje é o maior acesso, né? É uma janela do mundo aberta dentro da nossa casa. É uma janela do mundo aberta na palma da nossa mão. Mas a gente está se deixando viajar, né? Entrar nessa janela e achar que a vida é aquilo. Achar que a vida é um comercial de margarina. E a vida não é. A vida não é. Né? Na vida tem tribulações, na vida tem aflições. Jesus nos alertou sobre isso. Ele nos disse que no mundo haveria aflições, mas ele garantiu que ele estaria conosco até o fim. Mas Jesus é de verdade. Então a nossa vida precisa ser de verdade. A gente precisa parar de sofrer porque não somos iguais. A nossa foto não fica igual à foto da influenciadora X. Não vai ficar, gente. Existe uma equipe, aquilo é profissional, né? Há uma monetização, a pessoa é uma renda, a pessoa vive daquilo. Não vai ser igual. Não vai ser igual. Às vezes você segue alguém, é claro que tem muitos profissionais, né? Nós estamos aqui falando de Deus nas redes sociais. Então tem muita coisa boa. Então é só o Espírito Santo que vai ajudar a gente a filtrar as coisas boas. Só o Espírito Santo que vai ajudar você a não perder 2 horas do seu dia, tem gente que perde até mais, passando rios, engraçado, vida dos outros e outras coisas mais, mas não consegue colocar uma mensagem, rios de um testemunho, não consegue colocar uma mensagem, não consegue colocar um louvor, não consegue colocar alguma coisa que é relacionada a Deus. Então é só o Espírito Santo que vai trazer isso para você. Então, para que você se liberte, né, da comparação que vem às vezes te machucando, te magoando, destruindo a sua família, seu ambiente, o Senhor quer falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Mas se você não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café,
Vamos tomar o nosso café agora para que a gente esteja bem acordados, bem alertas nessa manhã, para entender o que o Senhor está querendo nos dizer com esse tema hoje, em nome de Jesus. E aproveita e manda para alguém esse devocional agora. Tem gente precisando, tem gente sofrendo, porque está se comparando a outras pessoas. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra em nome de Jesus. Seja você, né, o intermediário da palavra do Senhor. Amém? Um bom cafezinho para você. Graças a Deus, o Senhor nos prepara temas que Ele sabe que nós estamos necessitando ouvir sobre. Ele não traz nada que não é necessário. Ele não traz nada para nós que não vai nos ajudar, né, em alguma área da nossa vida. Ele não traz nada para nós que não vai nos ajudar a sair de algumas circunstâncias, a encerrar alguns desertos, a fechar alguns ciclos. E hoje Ele quer falar para nós sobre isso. Fecha seus olhos. Vamos orar primeiro para que a gente possa, né, agradecer esse novo dia. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada por esse novo dia. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso coração e à nossa mesa nessa manhã. Sejam bem-vindos aqui, permaneça conosco, que a sua presença, Senhor, seja sentida na nossa vida. Que sejamos vitrines, Pai, testemunhos da sua grandeza e das suas maravilhas. Que nós possamos, Pai, que o Espírito Santo de Deus hoje possa nos ajudar, que Ele seja o nosso filtro, né, celestial, tirando de nós, filtrando tudo aquilo, Pai, que a gente às vezes traz para a nossa vida e que nos faz sofrer, e a comparação é uma dessas coisas. Que caia por terra, Pai, as comparações que temos feito na nossa vida, entre os nossos, nos comparando, Pai, a realidades que na verdade não são reais. Em nome de Jesus, e ainda que o seja, Pai, cada um é diferente, é individual, cada um tem as suas características, as suas particularidades. Então, Pai, que nós possamos aprender com o Espírito Santo de Deus como conduzir, né? Como termos a nossa vida, a nossa foto, a nossa novela, a nossa minissérie, que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família seja o nosso comercial de margarina, mas o nosso, Pai, não aquele que vemos na TV, que vemos nas redes sociais, que vemos nas fotos. Que o Senhor seja presente em cada um desses momentos. Só assim, Pai, a comparação irá embora e nós poderemos viver uma vida real, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento e sabedoria para que possamos compreender a palavra do Senhor, para que possamos ter, né, uma leitura, uma reflexão que vá direto ao nosso coração, uma reflexão, Pai, que enche o nosso coração da sua presença, uma reflexão que faça com que a sua palavra ela possa germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos no nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer a leitura, né, desse tema que tanto, né, vem nos ensinar nessa manhã. Não se compare. Em João 21:21 diz assim: quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? O ser humano tem uma grande inclinação à comparação, não é verdade? As redes sociais colaboram ainda mais com esse tipo de comportamento. Estamos a todo momento observando a vida de outras pessoas, e isso inconscientemente nos leva à comparação. Contudo, esse pensamento pode ser muito perigoso, porque cada um de nós possui sua própria história e identidade em Deus. No versículo que lemos, Pedro, em conversa com Jesus, pergunta a respeito do apóstolo João, comparando-se a ele. Entretanto, João nem sequer era o assunto dos dois, e prontamente Cristo o repreende, pois ele estava se comparando ao outro. Isso não deveria ser feito, porque cada um possuía um chamado, uma identidade e um propósito único em Deus. Ninguém poderá viver o que estou vivendo sem passar pelos processos e vencer as lutas que enfrentei, não é verdade? O que você vive hoje é fruto das batalhas que você viveu no passado e que o levaram ao amadurecimento. Tenho aprendido que cada um de nós está em uma estação própria, ou seja, em uma fase diferente.
Certamente eu e você estamos vivendo situações distintas da vida nesse exato momento. Não caia na armadilha da comparação. É preciso vencê-la. Para que isso aconteça, é necessário firmar nossa identidade em Jesus e buscá-lo cada vez mais. Pois assim como Pedro descobriu seu propósito ao caminhar com Cristo, conosco não será diferente. Nossa verdadeira identidade e propósito só serão vividos em plenitude quando nossa vida for entregue totalmente a Jesus. E a frase de hoje é: quando sabemos quem somos, não desejamos ser ninguém além de nós mesmos. E a palavra é autenticidade. Gente, se você está desejando ser alguém que não seja você mesmo, busca cada vez mais proximidade com Deus. Se aproxima do Senhor, porque a gente, quando tem a nossa identidade, a gente toma posse da nossa identidade como filho e como filha, a gente não deseja ser ninguém mais além de nós mesmos, né? Em versões melhoradas, mas além de nós mesmos, né? Quando a gente caminha com Cristo, a gente busca todo dia a melhora. É aquilo que eu disse, a gente se compara todo dia, mas eu me comparo com a Fabiana de ontem, né? Hoje eu me comparo com a Fabiana de ontem. Então que você faça isso na sua vida, né? Porque a nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro propósito, a gente só vai viver de verdade quando a gente entregar a nossa vida a Jesus. Então se você está sofrendo, porque você está se comparando, porque você queria que a sua vida fosse igual à vida de alguém que você imagina aí, coloca nas mãos de Jesus. Entrega verdadeiramente sua vida a Ele. Porque ele é o autor, né? O melhor autor de todas as novelas, o melhor fotógrafo que tirará a melhor foto, o melhor que seja, né, influenciador. Esse é o nosso Deus. Ele tem o melhor para nós, ele quer o melhor para nós e para nossa vida. E ele te chama a atenção nessa manhã. Deixe de lado a comparação. Para de sofrer. A comparação está fazendo feridas na sua alma. A comparação está destruindo a sua vida. A comparação está destruindo a sua família, o seu relacionamento íntimo, pessoal, social, familiar. Que hoje caia por terra toda e qualquer comparação na nossa vida e na vida dos nossos, né? Porque nós precisamos orar pelos nossos. Nós precisamos orar, né? Por todas as pessoas, pela nossa família. E basta uma pessoa orar pela família para que toda a família, se houver fé e intensidade nessa oração, persistência, perseverança, essa família será convertida em nome de Jesus. E será uma família linda, maravilhosa, né? Que ficará linda na foto. Mas é a sua família, sem se comparar com a família de ninguém. É isso que o Senhor quer trazer pra gente nessa manhã. A gente precisa ter autenticidade, ser autênticos, sermos nós mesmos. E se quisermos ser diferentes, que sejamos diferentes de nós, de nosso nós de ontem. Seja diferente. Que hoje você seja diferente. Compare, mas a você de ontem. Você que começou esse devocional, nós começamos no dia 1º de outubro. E tem pessoas que estão comigo já bem próximo desse dia. A pessoa que começou não é a mesma pessoa de hoje. A Fabiana que começou o devocional no dia 1º de outubro não é a mesma Fabiana. Então eu me comparo dessa forma, eu não sou aquela lá. O que foi que eu melhorei? Quanto foi mais que eu me aproximei do Senhor? O que foi mais que o Senhor fez e mudou na minha vida? O que foi mais que na minha família o meu comportamento mudou? O que foi mais que as coisas mudaram? Eu não sou. Olha nessa foto que diferente é de agora. Essa comparação eu faço. Sim, ela é saudável, mas me comparar a outras pessoas, não. Sabe por quê? É como hoje disse a nossa reflexão. As pessoas não viveram o que eu vivi. E eu não vivi o que elas viveram, para querer estar na mesma circunstância que elas. Eu não vivo o que você vive. Você não pode querer ser como a Fabiana. E a Fabiana não pode querer ser como você. Eu não vivi a sua história, eu não sei a sua história. A minha história é diferente da sua. A minha genética é diferente da sua. Como que a minha foto vai ficar igual à sua? Sabe aquela coisa da gente olhar e ver um corte de cabelo e a gente ir lá no cabeleireiro e falar, eu quero esse cabelo aqui, ó. Gente, o corte é um tanto de cabelo. Eu já fiz isso na minha vida, né? Um tanto de cabelo, eu chego lá com esse pouquinho de cabelo, eu tenho muito pouco cabelo, eu chego lá e eu quero aquele corte, não vai ficar igual. E ainda que eu tivesse muito cabelo, não vai ficar igual. É uma genética diferente, é outra pessoa, é outro ser humano. O Senhor nos fez na nossa individualidade, porque a gente quer se comparar, a gente quer ser igual aos outros. Não. A gente precisa abrir mão disso em nome de Jesus. E é isso que o Senhor, com tanto zelo, nos fala nessa manhã. É hora de você deixar de lado as comparações em nome de Jesus. E hoje a palavra que o Senhor nos traz continua contando essa história extraordinária, né?
que é a história de José. José não se comparou com ninguém. José não quis ser igual a nenhum dos irmãos, mas os irmãos se compararam a José. Os irmãos de José se compararam a ele, queriam ser como José, queriam estar no lugar de José para que o pai o tratasse melhor, para que tivesse todas as vantagens, os benefícios e tudo mais. E o que fez que isso aconteceu gerou ódio, gerou rancor, gerou mágoa, ressentimento. Esses irmãos tomaram raiva e às vezes na sua vida você está tomando raiva das pessoas porque você está se comparando a ela. Você está se comparando a seu irmão, você está se comparando a sua irmã, você se compara com seu marido, com a sua esposa. A competição no seu relacionamento, né? Onde é uma sociedade, na verdade, está virando uma competição. Então a gente precisa abrir mão disso, que hoje caia por terra. E a história de José, ele viveu a vida dele, ele não quis ser igual a ninguém. Ele não quis, né, se comparar a ninguém. Ele quis ser José. Ele quis cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Então que você queira ser você mesma, que você queira cumprir o propósito que Deus tem na sua vida em nome de Jesus. E o Senhor hoje traz José quando ele começa a interpretar os sonhos e a vida dele aqui começa a percorrer conforme o Senhor planejou para ele. Então vamos ler e aprender um pouquinho mais com essa palavra do Senhor. José interpreta sonhos na prisão. Gênesis 40, tá? Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então, o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, uma mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados, e indagou os eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam, tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou, é Deus quem dá a interpretação, todavia contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó. Apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei as taças na mão do faraó. Então José lhe revelou, eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinha a responsabilidade de fazer quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazida à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros, essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José. Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira, eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça. Mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara, em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Aqui diz assim, que Deus sempre usa os elementos históricos, sociais e culturais dos povos para se revelar a ele.
Assim, o Senhor estava preparando o caminho para a ascensão do jovem e até então desprezado José do Egito. Somente Deus pode interpretar os sonhos de modo verdadeiro e exato. Sob a direção de Deus, José se apresenta como servo do Senhor para tornar conhecida a revelação contida naqueles sonhos. Israel é o povo profético de Deus, por meio do qual a revelação divina chega às nações. Então, assim, o que está falando, né? Que Deus, ele vai usar o contexto histórico para poder, na verdade, exaltar, né? Mostrar toda a sua glória. Então, aqui mostra para nós que Deus não vai usar a história de ninguém para poder se mostrar na sua história. Deus não vai mudar, ele vai usar a sua história exatamente como está sendo construída, exatamente como ele planejou, para a honra e glória dele, para glorificar o nome dele. Ele não vai pegar a história de alguém para poder glorificar o nome dele e te elevar. Não, ele usou José dentro de todas as circunstâncias que tinha. José interpretava sonhos, então ele usou essa questão para que José pudesse ser glorificado e através disso José pudesse ser, né, elevado a governador. Então veja bem, o Senhor vai usar a sua história. Não fique preocupado porque o Senhor, você deveria ter uma outra história para que o Senhor usasse. Outras características, outros costumes, outros valores. Não, o Senhor vai usar exatamente os seus, para que ele possa glorificar o nome dele através da sua vida. Então não se compare a ninguém, não busque, seja como José. José fez o que Deus ordenara que ele tinha que fazer. Ele não ficou lastimando, murmurando. Você não vê José ficar aqui, ele só disse que ele estava preso ali injustamente e que o copeiro se lembrasse dele, né? Mas veja bem, ele não ficou murmurando e lamentando. Então não é hora de murmuração, não é hora de lamentação. O Senhor vai se fazer, né? Ele vai fazer da sua história um grande testemunho. Basta que você entregue a sua história nas mãos dele, basta que você creia nele, basta que você siga a sua vida, a sua história, as suas coisas, viva as suas características, os seus sonhos, tudo que existe ao seu redor, no seu ambiente, no seu viver, no seu habitat e não no dos outros. Né? Então você precisa aprender e trazer isso para a sua vida. Viva o que é seu. Não queira viver o que é do outro. O que é do outro é do outro. O Senhor, ele planejou cada um antes do ventre da mãe. Ele escreveu o nome no livro da vida de cada um. Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um, individualmente. Então a sua história é individual. Não se compare a ninguém. O que o Senhor tem para você, ele não tem para mim. O que ele tem para mim, ele não tem para você. Mas o que você precisa viver, eu não vou viver por você. E o que eu preciso viver, você não vai viver por mim, porque é diferente. Eu preciso viver o que o Senhor tem para mim, para que eu chegue naquilo que o Senhor tem para me oferecer. Eu preciso passar pelo meu deserto, para que eu chegue na minha terra prometida. A minha terra prometida é diferente da sua terra prometida, mas ambas são terras prometidas. Ambas são histórias, ambas são vitórias, são glórias, são graças, são bênçãos derramadas pelo nosso Senhor. Então que possamos dar glória a Deus. E aqui tem uma chave também. A gente precisa ser grato, né? Às pessoas que nos fazem o bem. O José faz, né? Interpreta os sonhos do copeiro, né? Naquele momento, ele tira aquela angústia do peito do copeiro, mas o copeiro não lembra de José. Ele vai lembrar de José um bom tempo depois. Né? A gente vai ver essa história aqui na sequência. Mas veja bem, que você seja grata a quem te faz o bem, né? A quem tira a aflição do seu coração, a quem te traz uma palavra de alento. E o Senhor é uma dessas pessoas, é o único, né, que verdadeiramente pode acalmar o seu coração. Mas há pessoas que o Senhor usa para naquele momento, né, trazer um refrigério para nossa alma. Então que você seja, né, grato a essas pessoas, não as esqueça. Em nome de Jesus. Isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, né? O Senhor quer trazer para nós isso na nossa vida. Para de comparar-se aos outros, porque é a comparação que está te trazendo feridas na sua alma. É a comparação que está fazendo com que você perca as maravilhas que o Senhor tem para você, só para você e para mais ninguém. Então que você possa hoje aproveitar que está sentada na mesa com o Senhor. Peça para que o Espírito Santo tire todas as vendas dos seus olhos e você possa enxergar toda a beleza que tem a sua história, a sua vida, os seus. Tudo isso o Senhor preparou para você. Então agradeça, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos agradecer por esse ensinamento. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada.
Obrigada porque o Senhor nos traz temas exatamente que nós precisamos aprender todos os dias. Pai, que nós possamos aprender com esses ensinamentos de hoje, que nós não reprovemos nessa matéria, Pai, para que nós possamos voltar para ela e viver novamente. Que nós possamos sim aprender verdadeiramente essa lição, de não nos compararmos a ninguém, Pai. Somos únicos, somos únicas, somos filhos e filhas amadas e o Senhor tem uma história única para cada um de nós. Que nós possamos tomar posse dessa verdade, entender a nossa real identidade e deixar hoje, a partir de hoje, de nos comparar às coisas que vemos na TV, nas redes sociais, que vemos, né, na vizinhança, que vemos nas fotos, nas revistas, nos jornais. Nas novelas, Senhor, que caiam por terra essa comparação e que a partir de hoje, Pai, sejamos nós mesmos vivendo a nossa história, Pai, em nome de Jesus, conduzidas pelo Senhor, entregue em suas mãos, que assim seja, em nome de Jesus. Que as pessoas, ao olhar para nós, Pai, vejam-nos como vitrine, vejam como nós estamos mudados, como nós estamos nos transformando, como nós somos nós mesmos, autênticos, sem querer sermos nada, nada que nós não somos nem nascemos para ser, Senhor. E aí sim as pessoas vão entender, vão ver isso e vão querer, Pai, essa diferença, vão querer ser diferente, vão querer tomar posse dessa autenticidade. E aí nós poderemos falar do Senhor para elas, levar as suas palavra em nome de Jesus. Que nós possamos praticar o ID, Pai, aonde quer que formos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um domingo extraordinário na presença do Senhor. E aproveita que você ainda estará aí na mesa com Ele e fala pro Pai, sabe? Seja bem mimado, bem mimada, seja você. E abre o seu coração e conta tudo para Ele nessa manhã. Conta tudo pro seu Pai em nome de Jesus. O Senhor está esperando para ouvir tudo que você tem para entregar para Ele nessa manhã. E Ele vai transformar a sua vida. É o que Ele mais quer, em nome de Jesus. E eu te espero amanhã, às 6h01 da manhã, na presença do Senhor, nosso café, essa palavra maravilhosa, né? O manual da vida, né? Que é a Bíblia, e o que o Senhor também tem para nos entregar. E Ele sempre traz surpresas, né? Então que nós esperamos a surpresa de amanhã. E eu te espero amanhã. Um bom domingo para você e toda a sua família. Um grande abraço.